Olá, pessoal, meus amigos, meus irmãos de caminhada. Hoje eu venho partilhar com vocês um estudo que eu estou fazendo e eu gostei tanto da descoberta desse estudo que eu gostaria muito de partilhar isso, né? E em relação a chegar a esse estudo, né, foi em relação à questão da postura da minha filha mais velha, porque quando é bebê, a gente tem todo um processo orgânico de cuidar da criança e uma forma bem natural mesmo. Mas depois, quando chega a certa idade, a gente vai vendo as questões da educação. E por conta disso, eu comecei a pesquisar ela por ter um temperamento bem difícil. E cheguei nos temperamentos, estudo mesmo o temperamento, porque a gente usa essa palavra assim tão corriqueiramente e fala, o temperamento difícil, mas que temperamento é esse, né? E aí cheguei no estudo dos temperamentos, fiz curso, e fui gostando tanto, né, das pessoas que passaram o curso e até elas sugeriram livros e eu acabei chegando nos livros, lendo os livros, gostando muito e sempre com as pessoas que eu partilho, elas também gostam muito. Porque a questão do temperamento é você se conhecer. O autoconhecimento, ele é a chave para a gente viver bem, para a gente viver bem conosco mesmos, para viver bem com as pessoas que nos rodeiam. E depois que eu fiz essa descoberta, esse estudo, eu vi, assim, como que a gente às vezes julga, a gente se precipita em algumas ações. E eu penso, principalmente como mãe, né, que sou de duas meninas agora, e os pais, muitas vezes, eles não se estudam para serem pais. Essa é a grande chave que a gente vê. Eu costumo falar com os meus amigos mais próximos o seguinte: a gente estuda para exercer a nossa profissão, a gente estuda para tantas coisas na vida e para a missão maior que nós temos nessa terra, que é, né, para quem tem a vocação do matrimônio, da paternidade, da maternidade, a gente não estuda. A gente vai levando isso, né, de uma forma assim, tão às vezes descomprometida, de uma forma achando que vai dar tudo certo, e aí você vê na adolescência seu filho dando alguns problemas que poderiam ser evitados desde a educação da infância. E isso tem me preocupado, né, de querer acertar. E a gente nunca acerta tudo. A gente não tem esse grau de perfeição, infelizmente. E como a gente, em todo cargo que a gente exerça, a gente busca especializar-se nessa função, por que não especializar-se em ser pais? E a gente precisa dedicar tempo para estudar, para conhecer os nossos filhos, para saber como educar, como. E a gente, mas meus avós fizeram isso e nunca precisou de estudar, meus pais. Pois é, mas quanta coisa errada eles fizeram. Às vezes, quantos traumas nós carregamos por causa de alguma fala, de alguma postura, de algum excesso. E veja, quando eu falo disso, quem me conhece de pertinho sabe que eu não sou mimizenta. O que é certo, o que é errado, a gente tem que pensar nisso, por mais que doa, né? Mas às vezes nesse meu posicionamento eu posso falar palavras duras para as minhas filhas. E eu também não quero criá-las de forma frouxa, que isso traumatiza, também não é da minha linha. Mas também eu não quero cometer excessos, sabe? E nessa busca e nessa compreensão de que eu não posso me exceder porque são almas que eu estou cuidando, né? De missão que Deus me deu de cuidar dessas meninas, eu pensei, a gente estuda muito pouco a respeito disso. E aí comecei mesmo nesse processo aí de estudo, de especialização, e cheguei nos temperamentos. E olhe, como que isso me ajudou, até no meu relacionamento com meu esposo, sabe, com os meus amigos, com os meus pais, de entender isso neles. E aí você vai conversar com as pessoas, você logo já percebe um pouco do temperamento dela, e você já sabe um pouco mais do que esperar daquele tipo de temperamento. E isso não é uma muleta que a gente vai ficar escorado nisso. Porque eu sou fleumático, porque eu sou colérico, que eu sou. Não. A gente tem que entender o seguinte: o seu temperamento ele tem virtudes e defeitos. A virtude você já nasceu com ela, maravilha, glória a Deus por isso, porque todos eles têm bastante virtudes. Mas os defeitos precisam ser combatidos. Né? Os defeitos precisam ser combatidos. E quando você conhece o defeito do seu temperamento, você não se deixa levar por ele. Você já sabe, isso é um defeito do meu temperamento. Então eu preciso combater isso. É isso que eu queria partilhar com vocês, né? As coisas boas que a gente aprende, a gente precisa dividir. Isso é muito bom a gente aprender, porque eu só cheguei nisso porque eu comecei a pesquisar e pessoas aí iluminadas pelo Espírito Santo de Deus começaram a divulgar e eu cheguei nesse processo, né? E aí, nesse estudo, né, além dos cursos, eu comecei com esse livro aqui, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Muito bom também. Ele não tem
uma abordagem religiosa, espiritualizada. Ele tem mais uma questão fisiológica mesmo. Ele trata de como um pai de um temperamento com filho de outro temperamento. Ele é muito bom também. É de um psiquiatra esse aqui. Aí, mas, por católica que sou, né? Claro que eu vou buscar também um cunho de espiritualidade. Agora, lembrando, eu esqueci de falar no início do vídeo. Aí, o estudo dos temperamentos, ele é muito antigo, tá? Esse aqui, do padre Conrad Rock, que é muito bom, gostosinho de ler fininho, olha, excelente livro. Que ele traz até os santos com seus 4 temperamentos, cada santo com o seu temperamento. E veja, preste atenção, os santos, né, que chegaram nesse grau mesmo de santidade, combatendo o defeito do temperamento. Né? A própria Santa Teresinha aqui, que é uma devoção minha particular, melancólica. Temperamento parecido com... É o meu temperamento também, né? Melancólica. E esse aqui, que é maravilhoso. E agora eu vou falar um pouquinho dos temperamentos, né? Explicar o que é. Tá vendo? Sempre 4, porque são 4 temperamentos. É maravilhoso esse aqui. Esse aqui é o livro. É de um casal explicando, católico, a experiência deles, dos filhos deles, tá? Maravilhoso. E Santa Teresa d'Ávila diz que o autoconhecimento é uma virtude que nunca deve ser negligenciada. Mesmo que você esteja mais próximo de Deus, nunca a gente deve deixar de buscar o autoconhecimento. Então, Conselho dos Santos, e muita gente estuda isso. Aí, se você procurar na internet, pessoas que não têm ligação com espiritualidade nenhuma, você vê muita gente falando disso. E eu fiquei pensando assim, que bolha que eu vivia, que eu não sabia disso, né? E aí, aqui, nesse aqui, mostra até os 4 elementos, né? O fogo, a água, a terra e o ar. São os quatro elementos ligados aos 4 temperamentos. Então, são 4 temperamentos. Você já nasce com ele, não vai mudar. Você pode aperfeiçoar, combater o defeito dominante, mas você nunca vai mudar. Se você é melancólico, você vai ser melancólico, tá? E isso responde muitas coisas na nossa vivência, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com a vida, com o trabalho, com a postura do dia a dia, você já entende muita coisa. Então, o temperamento você nasce com ele. Então, podem ser 4 temperamentos. Pode ser melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. São 4. E aí, eles estão relacionados a esses 4 elementos. Por exemplo, o sanguíneo é o ar, chega espalhando. Sabe aquele amigo barulhento, aquela pessoa da sua família que chega chegando, e é engraçado, às vezes é inconveniente, brinca com todo mundo, e aí esse é o sanguíneo. Sempre tem alguém assim que a gente conhece, pode ser um amigo, um familiar, ele é o ar, ele chega espalhando, né? E aí você tem aí o melancólico, que é aquela pessoa de mais profundidade, né? Ela é mais tranquila, é mais na dela, não gosta muito de exposição, é mais reflexiva, né? Tá ligada à terra, né? Que a terra é fria, mas a terra, ela tem a questão aí do fazer brotar o novo, né? Tem o colérico, tá relacionado ao fogo, que onde ele chega, ele sapeca mesmo, né? Ele não é espalhafatoso como o sanguíneo, mas ele é o cara que faz acontecer, ele é o líder nato. E muitas vezes o defeito dominante desse temperamento é o passar por cima das pessoas para alcançar seus objetivos, né? Depois, no próximo vídeo, eu vou falar mais das características, mais de cada temperamento mesmo, a característica de cada um especificamente, para a gente poder se entender melhor. Nós temos o fleumático, que é o maravilhoso fleumático, né? Que esse aí quase já nasceu com o reino dos céus aberto para ele, porque ele é o cara tranquilo, zen, aquela criança que não gosta de brincar na muvuca, ela brinca muito bem sozinha, tá sempre tranquila, mas se você não mandar ela fazer, ela não faz, ela procrastina. Então, o fleumático ele tem essa característica. Agora você pode se perguntar assim, como que eu descubro isso? Como que eu sei o meu temperamento? Padre Paulo Ricardo, num curso dele sobre temperamentos, ele falou o seguinte, você tem que responder 2 perguntas para descobrir o seu temperamento. A primeira pergunta é a seguinte, quando alguém me faz alguma coisa, como que eu reajo? Imediatamente, bateu, levou, ou eu travo, penso naquilo, não respondo imediatamente à provocação? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é,
isso que a pessoa fez com você, você guarda, fica com aquele rancor, com aquela mágoa, ou você logo esquece, já não liga mais, já não tá nem aí para isso, é outra pergunta. E aí, se você respondeu que a pessoa fez alguma coisa com você e bateu, levou, você pode ser colérico ou sanguíneo. Te fez uma coisa, na hora você responde, reage imediatamente. Colérico, sanguíneo. E a segunda pergunta, ou se você não reage, você pode ser fleumático ou melancólico. A segunda pergunta agora. A pessoa fez com você, você tá com aquilo, mas aí daí 10 anos você encontra a pessoa. Você guardou, tá na memória, tá cozinhando, tá ruminando aquilo ainda. Você pode ser colérico ou melancólico, se você guarda. E se você não guardou, tá tudo bem, tá tranquilo, já passou, você pode ser sanguíneo e fleumático. E aí tem muito teste para você fazer, para descobrir, tá? É engraçado que o vocacional que eu faço, né, da comunidade Trindade Santa, eles trabalharam esse mês esse tema, mas eu já sabia um pouco a respeito, já tinha feito outros testes e tal, mas eles disponibilizaram material muito bom. E é excelente mesmo se conhecer, né? Então você vai compreender o seu temperamento. E aí você vai ver que às vezes o seu esposo, por ele não fazer as coisas na hora que você quer tudo para ontem, se você é colérica, principalmente, você quer tudo no máximo agora, né? O colérico, ele é assim. Você vai ver o seu esposo fleumático deixando tudo para amanhã, né? Por que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? É o fleumático. E às vezes você fica com raiva, achando que ele é isso. Não, ele tem esse temperamento, né? É o temperamento que eu esqueci de falar do elemento do fleumático, é a água. O elemento relacionado ao fleumático é a água. O copo é comprido, ele fica comprido. O copo tá largo, ele fica largo. O cara não liga para as coisas, não guarda mágoa de ninguém, é manso. E o reino dos céus é dos mansos, né? O fleumático, ele já é aí um cara que já tá com o pé no céu, né? Mas se ele não combater a assídia, né? Que é aquela, vamos dizer, entre aspas, a preguiça, essa coisa de procrastinar, ele não alcança o reino dos céus, não, porque ele também não reza, né? Porque ele fica deixando tudo para amanhã, para depois. E aí o cara tem que combater isso daí, né? O sanguíneo, ele é inconstante, ele se empolga super com o projeto agora se você apresentar outro, ele já tá querendo outro. Aí aquele já esqueceu, já tá em outro projeto. Ele é assim, ele é inconstante, né? E o melancólico é o sujeito que tá sempre preocupado, tem que estar sempre redondinho, né? Tem que estar sempre cabendo as coisas no seu lugar certinho, busca a perfeição, e às vezes nesse processo de buscar a perfeição ele acaba não fazendo nada, né? E o colérico é o trator que vai passando por cima dos outros e vai querer fazer e tal, né? E é um temperamento muito bom se for controlado, se for dominado pelo Espírito Santo de Deus. Se não, ele vira aí um ditador, vira aí uma pessoa abominável, porque ela acha que tudo que ela deseja é o que tem que ser feito e dane-se o resto, dane-se o mundo, porque o que ela quer é o que tem que ser realizado. Então isso, meus amigos, é um estudo que eu gostaria de partilhar. E por que nisso chegar para entender a minha filha Mariana? Só tem 4 anos, mas eu já estou percebendo muitos traços de temperamento. Alguns estudiosos dizem que é bom a gente começa a perceber o temperamento do filho a partir dos 6 anos, que você perceber não. Você começa a definir o temperamento a partir dos 6 anos. Mas eu já tô vendo uns traços nela, bem característico mesmo, né? Então, é só uma partilha, né? E a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento, ele vai te levar a compreender muita coisa, a se libertar de muita coisa. Então, isso é só realmente aqui uma partilha de coisa boa. Eu gostaria muito que todo mundo se conhecesse, se entendesse, para entender o outro, para viver melhor com as pessoas, para ter um melhor relacionamento com as pessoas, né? Não só deixar passar e também ficar achando que é o Gabrielão, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, é combater o defeito dominante do temperamento. A gente precisa disso, a gente tem que lutar contra isso. Mesmo que seja um colérico, ele tem que entender que ele pode magoar as pessoas do jeito dele, ele precisa controlar a fala, ele tem que ter mais carinho de falar, mais respeito, porque ele está lidando com outra alma, né? O sanguíneo tem que entender que não pode chegar chegando, fazendo barulho, movimento, porque tem gente que não gosta disso também, né? Mas isso é o quê, Martinha? É para a pessoa deixar de ser ela mesma? Não, não. Ela pode ser ela mesma, mas ela tem que controlar aquilo que é o defeito dominante do temperamento dela,
né? O melancólico, como eu sou melancólica, gosta da descrição, ele gosta de chegar e sentar lá atrás, ele não quer aparecer, ele tá muito na dele, né? Às vezes ele é chamado à liderança, às vezes ele é chamado para algumas coisas, mas isso não é o zona de conforto do melancólico, ele não gosta, ele faz por obrigação, ele faz porque ele entende que é um chamado, como eu tô fazendo esse vídeo aqui que foi super custoso para mim, me expor assim, né? Então, às vezes parece que a pessoa gosta de aparecer, mas não é. Às vezes é um chamado realmente que Deus tem para você, para sua vida, para o seu apostolado, assim como Deus tem um apostolado para mim de vivência em família, de partilha de família, de educação de filhos, que eu sei que Deus tem esse chamado para minha vida. E eu, né, saí da minha zona de conforto e vim para tratar disso, né? E a questão do fleumático também, que ele tá sempre lá, né, deixando tudo tranquilo, tudo zen. O fleumático é aquele filho que você fala assim, ele faz judô há 1 ano. Aí você fala, você gosta de judô? Ele, não gosto de judô, mas você faz judô há 1 ano, não gosta? Não, porque meus pais gostam. Quer dizer, ele faz aquilo para os outros, ele quer agradar as outras pessoas, ele não pensa nele mesmo muitas vezes, né? Então, a gente vai entendendo e vai aí estudando e compreendendo para a gente não errar tanto com os filhos, né? Por exemplo, um filho sanguíneo na hora de fazer a tarefa de casa é terrível, porque o menino não concentra, ele quer andar, ele quer andar, e aí leva para a escola, já vão dar remédio pro menino, não, vamos dar uma remedicação, porque ele tem déficit de atenção, ele é hiperativo. Às vezes esse menino não tem nada disso. Eu, como professora, como educadora, gostaria muito de partilhar isso aqui também, porque isso vai me ajudar muito na minha profissão, já está me ajudando. Hoje eu já entendo tantos alunos que passaram pela minha vida, né? Às vezes o menino é só sanguíneo, ele quer movimento, ele quer falar, ele quer partilhar, ele não precisa, às vezes, de nenhuma medicação. Não sou contra a medicação, que às vezes ela é necessária, sim, de um tratamento, de uma terapia. É necessária, às vezes, essa terapia. Mas às vezes não. Na hora da atividade de casa, que você está estressado, que seu filho não concentra, ele pode ser um sanguíneo, você tem que estar toda hora, vem cá, vamos fazer aqui, vamos rapidinho, vamos lá, vamos, né? Cansativo, né? Mas é o seu filho sanguíneo, que você vai ter paciência com ele, porque é desse temperamento e trabalhar isso aí nele. Então, uma partilha para os meus amigos, para quem já é pai, para quem é professor como eu, para quem lida aí com muitas pessoas no dia, você já vai entender por que aquele é tímido, por que aquele é agitado, né? Porque que aquele é egoísta, porque ele só pensa nele. Olha quanta coisa boa, né? Que a gente vai entendendo as pessoas e a gente vai deixar de julgar mais, né? Que é um pecado muito que a gente comete aí. E vai criticar menos, né? E compreender mais as pessoas e ajudá-las nesse processo aí de combater esse defeito dominante. Que Deus abençoe sua vida, a minha, e que a gente se aprofunde aí no autoconhecimento. Um abraço para todos.